Está sem tempo e precisa comprar frutas, legumes e verduras? Você precisa conhecer a Rede Megafruit. Faça como eu. Acesse o Instagram e faça já o seu pedido online. Olá, hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo na saúde e na estética, com especialização em harmonização facial. Estamos recebendo a doutora Amanda França. Vou pegar minha colinha aqui, gente. Ela tem 29 anos, uma garotinha ainda. Ai, meus 29 anos, gente. Ela é mãe, né? Esposa, farmacêutica, especialista em harmonização facial e corporal, formada pela UERJ há 8 anos. É isso ou tem 8 anos de profissão? É isso mesmo. Tenho 8 anos de formada, mas logo depois eu já emendei na especialização. Então, já vai juntando um pouquinho um com o outro. Entendi. Amanda, é um prazer te receber aqui. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, o que te motivou a empreender nesse ramo? Vamos lá. Então, tudo começou com a minha formação em farmácia. Então, na época de escola, eu queria uma vida acadêmica, queria pesquisa, gostava muito de biologia, de química. Bom, onde junta esses dois? Vamos lá, vamos tentar farmácia. Tentei farmácia, passei, graças a Deus. Então, estava lá com os meus 16 anos, super jovem, imatura ainda. Então, não sabia muito bem para que caminho eu iria. Mas fui lá, prestei vestibular, passei e comecei. Então, passei na época, era a UERJ, hoje foi encampada, mas era a antiga UESO, que ela é aqui na Zona Oeste, não sei se você conhece, e de início eu entrei meio ressabiada, assim, porque a UESO não era tão conhecida, meu sonho era o FRJ, mas meu pai não me deixou ir, na época o curso era à noite, eu até passaria, tinha nota para passar, mas ele não vai para o FRJ, fundão, 16 anos você não vai para lá não, à noite, não vai morar lá, então vai fazer faculdade aqui, faz em Campo Grande, já tá bom, beleza, e fui, entrei sem dar muita atenção ali para o curso e me apaixonei pela universidade, pelo contato com os professores e o curso, então, nem se fala. E foi ali que eu continuei. E a cada ano, a cada período, uma paixão por uma matéria, por outra, mas eu entrei com a vontade de seguir a pesquisa, a vida acadêmica, a vida de pesquisa. Primeiro contato que eu tive com pesquisa, não é isso que eu quero seguir. Não, fui fazer estágio na Fiocruz, minha primeira semana lá, não é o que eu quero. Aí depois fiquei fixada em seguir para a indústria. Não era também o campo que eu queria. Conheci a indústria, né? Porque lá a gente era obrigado a fazer estágio em todas as áreas de atuação da farmácia. Porém, como a farmácia estética, ela começou em 2013 e eu entrei na faculdade em 2010, o que se entende é que já não se falava nada, não se sabia nada sobre a existência de farmácia estética dentro da faculdade. Então, depois eu não queria mais indústria, queria ser militar, ir treinando para ser militar, machuquei o joelho, operei o joelho, não vai dar para ser militar. E ali foi, nisso eu já estava seguindo para o fim da faculdade, mas no meio eu já tive um contato com uma matéria chamada farmacotécnica, que dentre várias coisas que você aprende na farmacotécnica, você também tem um contato com cosmético, com a manipulação de cosméticos, você aprende o mecanismo de ação, como funciona a pele, suas estruturas, porque a gente tem uma tendência a pensar que a estética, o cuidar da pele, é uma coisa supérflua, uma coisa superficial. É pele, é isso, mas existe uma estrutura imensa, uma gama de mecanismos de ação, isso, aquilo, outro, dentro do nosso organismo, que é o maior órgão do corpo humano, que é a pele. E quando eu vi isso, e que tinha toda uma complexidade por trás, que tinha muito o que aprender, eu fiquei encantada. Inclusive, fui até puxar a matéria de cosmetologia como eletiva, que aí a gente faz só para ter ali as horas complementares que tem que ter, achando que seria moleza. Cosmético, prender um cremezinho, um negócio. Tomei pau na primeira prova. O negócio era difícil, muito difícil, então isso me obrigou a estudar mais ali sobre pele e tudo mais. Então essas matérias me despertaram esse interesse. Mas o interesse em que área, se não existia farmácia estética? Então eu ficava com isso, eu gostei disso, eu quero ir para isso, mas
como eu vou para isso? Sendo farmacêutico, eu não queria ser esteticista. Nenhum problema quanto a ser esteticista, nada com isso. Mas eu estava fazendo a faculdade de farmácia, amava ser farmacêutica, mas como eu vou ser farmacêutica e mesclar isso com a parte de cuidado com a pele? Eu não sabia que era estética em si naquela época. Já pensou em aumentar a sua autoestima com naturalidade? Você precisa conhecer a doutora Amanda França, que trabalha com harmonização facial e estética corporal. Acesse aqui o Instagram e saiba mais. Então foi passando, fui me enveredando e fui pensando em alguma forma que eu ia fazer. Então pensei, vou fazer uma especialização em manipulação, dermocosmético, que aí é a parte que manipula os cosméticos, né, na farmácia de manipulação. Então, você vai para o laboratório de dermocosmético, você tem esse contato maior. E falei, depois eu faço uma pós em cosmetologia também, e aí você vai alinhando uma coisa com a outra e eu vou vendo no caminho como é que eu consigo entrar nessa área se eu descubro alguma coisa. E assim fui indo, até que no meu último período, meu TCC, eu escolhi fazer o tema em peelings químicos. Eu não sei, foi um insight que eu não sei de onde veio, mas já estava vindo essa vontade. Um dia eu ouvi falar sobre os ácidos e aquilo me interessou, mas até então, na minha vida, eu nunca havia tido contato nem com uma limpeza de pele no meu rosto. Eu sabia zero sobre estética. Me interessava zero sobre estética para mim. Mas eu já estava gostando da ciência por trás desse negócio. Então, ali, fiz meu TCC em cima de peeling químico, fiz uma revisão bibliográfica. Então, comecei a ler muito sobre o assunto e vi, meu Deus, mas isso é muito legal. Isso é muito legal, dá para fazer muita coisa com isso, dá para aprender muito. Fui bem no TCC, terminei. Me inscrevi lá na pós em manipulação, em magistral. Até que teve um curso, isso logo recém-formada, teve um curso e eu recém-formada estava trabalhando na Pacheco. Foi meu primeiro emprego. Amava esse contato com o público na drogaria, mas não amava o trabalho do farmacêutico dentro da drogaria, porque é muito limitado. Mas o que eu sou hoje quanto à comunicação, saber se comunicar com o público, com o meu paciente, eu devo total à drogaria. À prática. Eu devo total porque eu entrei uma menina, você imagina, entrei na faculdade passei no vestibular com 16. Eu me formei com 21. 21 eu estava assumindo, porque o farmacêutico dentro da drogaria, ele é um líder. Estava assumindo a liderança de balconistas que anos-luz de experiência. Então você aprende muito com aquelas pessoas, você aprende a liderar, não chefiar, a liderar. E isso é muito legal, então aprendi demais. Mas não era ali que eu queria ficar. Nada contra também, mas não era para mim. E teve um curso livre, de graça, do CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia, da Seccional de Campo Grande, que ia ter, e foi até na Uniswan, que é ali na Cesário de Mello, né? Aí ia ser ali, ia falar sobre a prescrição, que eu já estava achando muito interessante sobre isso, porque, para quem não sabe, farmacêutico pode prescrever, e isso já se falava um pouco na faculdade, eu achava isso muito interessante. Então, falaria sobre prescrição cosmética, dermocosmética, e falaria sobre a atuação do farmacêutico na estética, que eu não sabia que existia. Que legal. Mas vou lá ganhar, a gente tem direito na farmácia, nosso sindicato permite que a gente tenha algumas horas para fazer curso e tudo mais, e ganhar folga. Sinceramente, no primeiro momento foi para ganhar aquela folga naquele dia que eu fui naquele curso. E fui. E aquilo ali, quando começou a falar, falei, é isso. Eu nasci para isso, quero isso, meu olho brilhou, me encontrei. Eu não sabia na vida o que era Botox. Eu lembro de uma vez na escola, eu criança, que eu ouvi uma professora conversando com outra, que não sei o que foi Botox para todo lado. Eu perguntei para minha mãe, o que é Botox? Eu lembro desse dia eu perguntando criança para minha mãe. Minha mãe também não sabia o que era. A gente não teve esse contato na minha família, ninguém tem. Agora tem, né? Agora tem muito. Aí a gente eu fui nessa palestra, amei. Falei, gente, é isso, eu posso fazer isso. Não é uma coisa que só médico pode. E isso era pouquíssimo disseminado naquela época. Porque hoje em dia deu um boom. Porque às vezes eu tenho a sensação de como eu tô dentro da área, para mim fica fácil pensar que todo mundo está procurando mais a estética, a harmonização. Mas eu, às vezes, pergunto para as pessoas que estão de fora, até gente que não é paciente, que não teve contato com isso ainda, e as pessoas falam mesmo que isso está mais disseminado, todo mundo sabe
Todo mundo já ouviu falar em Botox. A internet hoje, ela contribui muito para isso, né? Exatamente. Instagram, dificilmente você não vai passar ali, vai ter alguma coisa, um resultado, alguém falando sobre. Então, naquela época não se falava, não tinha essa disseminação, pelo menos não para mim. Então, quando eu vi, nossa, é isso, eu quero. Agora, como é que a gente faz para começar a atuar nessa área? Era novo, farmacêutico. Eu formei em 2015. Então, isso era o meu primeiro ano empregada mesmo com farmacêutica, 2016. Tinha 3 anos da farmácia estética no Brasil. No Rio de Janeiro, né, na verdade. Como é que começa aqui? Uma profissão antiguíssima, né? A farmácia é uma das profissões mais antigas que existem no mundo. E aí, como é que eu faço para começar? Vou procurar. Só existia uma especialização, uma pós-graduação no Rio de Janeiro, naquela época, que era o Nepuga. Você imagina, né? Se a oferta é pouco e a demanda é grande, o custo é alto. Então, quando eu olhei, é muito caro. Como é que eu vou fazer isso aqui? Meu pai é policial, minha mãe, dona de casa. Ninguém tem veia empreendedora, ninguém é rico na minha família. Então, assim, eu tive a base, graças a Deus, uma ótima educação, que me proporcionou passar por uma universidade pública. Mas naquele momento, para começar, e eu sempre fui muito assim eu tenho que começar pelos meus pés, eu tenho que conseguir por mim, porque quando é suado, quando é uma luta forte e a gente conquista o gosto, eu acho que é muito melhor. E a gente tem que acreditar muito na nossa capacidade, né? E lá no início é difícil a gente acreditar. Vocês, como empreendedores, sabem muito bem como é isso. Ninguém começa, vou acertar, vou fazer isso, vou investir isso, que vai ter o retorno. Nossa, tem muitos erros, muitos desafios, né? Na verdade, a gente tem que errar muito até começar a acertar. O equilíbrio emocional que tem que ter nisso é surreal, mas nessa época não fazia ideia disso, de nada disso. A gente sabia que tinha que passar no concurso ou tinha que trabalhar numa boa empresa para a gente trabalhar a vida toda, chegar lá, velhinha, aposentar e você ter a sua estabilidade. Até então, naquela época, eu não sabia que eu queria empreender, não. Eu só queria trabalhar para algum lugar que fizesse isso. Aí tá, como é que eu vou conseguir o dinheiro para fazer? Fui lá, continuei meu trabalhinho na Pacheco, trabalhei durante 1 ano juntando dinheiro, não comprava nem uma calcinha para mim. Quando compraram uma blusinha na Cicicol, tá tudo certo e ponto. Passei aquele ano todo juntando dinheiro, é muito mais fácil, a gente tá na casa dos pais, os pais dão toda a estrutura de dormir, diz aqui o suporte, então eu só precisava comprar o básico para mim, com o meu salário, então dava para juntar. Só tinha namorado, não tinha casa, não tinha filho. Juntei durante 1 ano, fui lá, me matriculei, comecei e quitei minha pós de início, que eu não queria ficar presa no meu trabalho. Falei, eu quero pagar isso aqui e quando eu terminar, eu não ter nada preso, eu poder começar. Comecei em 2017, essa pós... Aí foi isso, né? Me formei em 2015, trabalhei durante 2016 inteiro. Juntei o dinheiro, em 2017 comecei. 2018 é uma pós que é intensiva, então a gente fica lá de 8 da manhã até 9 horas da noite, então em 1 ano você consegue completar. Não sei como tá agora, mas naquela época era. E para ver como tava no início, eu era a turma 13 do Rio de Janeiro. Turma 13 significa que eu era a 13ª turma sendo formada dentro da farmácia estética naquela época. Você imagina quantos hoje em dia existe. E isso, a 13ª turma com uma turma multidisciplinar, não era só farmacêutico. Então, farmacêutico devia ter uns 10 naquela turma, e olha lá. Tanto que muitas turmas, você vai vendo, tanto a minha, nem todos, digamos que 5% da turma engrenou. E até a minha amiga Elaine, que você conhece, também foi uma das que, graças a Deus, conseguiu continuar na área. Tinha a minha amiga Líbia também, que está trabalhando comigo hoje. E aí, assim foi. Terminei a pós. Eu falo muito, né? Nada, eu gosto de falar. Você está aqui para contar a sua história. Sua história de superação, de empreendedorismo. Eu acho que se a gente puder inspirar uma pessoa, a gente já fez o nosso papel. E aí terminei essa pós. Lindo, né? Tudo você chega num degrau, você festeja, e depois você vê, caraca, tem que subir o outro. E aí? Só que vai ficando mais difícil, esse degrau vai ficando mais alto, mais complicado. Terminei a pós, aquele investimento, né? Gastei o meu primeiro dinheiro alto da vida e agora eu preciso começar a atuar. Como é que você começa a atuar? Naquela época eu estava com 24 anos.
com 24 anos, você fala sincero, se você chega com uma pessoa que não tem uma foto de antes e depois, tem 24 anos na carinha de menina, eu iniciei naquela pós, usava all-star com florzinha rosa, calça jeans, era assim que eu me portava, um casaquinho rosa. Aquela pós me evoluiu muito, graças a Deus. Tive contato com pessoas mais velhas, pessoas das mais variadas classes sociais e modos de vida. Então, esse 1 ano foi uma super evolução. Entrei usando o All-Star, saí usando o salto alto. E isso, posicionamento. É exatamente isso. Não é a questão de só a estética pessoal. É o nosso interior que faz a gente mostrar isso externamente. Então, como é que eu não tinha autoridade na área. Então, não dava para eu poder conseguir um cliente, um paciente da noite pro dia. Então, não foi fácil. Como eu comecei? Muita gente me pergunta isso. E tem a dúvida, né? Muitos profissionais estão se formando, não só farmacêuticos. Como é que eu começo nessa área? Como é que eu dou o pontapé? Você tem que botar a cara. Primeiro que você não pode ter vergonha. Tem que ir. E aí um dia, um contato que eu ia tentando falar com os lugares que eu ia fazer fazer a unha. Tem algum espacinho aí para eu começar, para eu atender? Ia fazer o cabelo. Tem algum espaço? Até que um dia, foi a primeira vez que eu fui ficar ruiva, eu tive contato com a Joyce, que é uma pessoa que vale a pena eu citar aqui, que fez muita parte do meu começo. Eu acho que ela nem tem noção do tanto que ela fez parte. Eu nunca vou deixar de reconhecer isso. Um dia ela fazendo meu cabelo ali, a gente conversando e eu comentando com o que eu trabalhava e tal, doida. Até então ainda não tinha começado a atuar de fato. Só treinava em casa, né? Então era um custo suado comprar um frasco de botox para treinar na mãe, para treinar em mim, para treinar nas amigas. E aí ela falou, não, tem um espaço aqui lá em cima e a gente tá querendo isso também e tal. Pô, vamos tentar fazer uma parceria? E ela não era dona do salão. Aí ela conversava com a dona do salão e tal. Eu super animada, vamos começar. Aí a gente começou lá. Chamei uma outra amiga minha também, que trabalhava comigo lá na Pacheco, balconista. Ela era esteticista e ela estava também na correria para tentar começar a trabalhar nessa parte. Vamos trabalhar comigo, vamos lá. Aí começamos. É difícil para caramba a gente começar, a gente investir no ambiente. Então, o apoio que você tem em volta faz toda a diferença. Ela estava fazendo seu cabelo e ali surgiu a gente vamos empreender. E ali é um momento que, por mais que você não tenha experiência, você está conversando, tentando alguma coisa, você tem que tentar se posicionar como, não, sou uma profissional séria, não que eu não fosse, mas eu era completamente inexperiente. Tinha insegurança, né? Demais. Só que isso eu aprendi lá desde a faculdade. Você vai apresentar um trabalho, um seminário, uma palestra, qualquer coisa, você pode estar o mais inseguro que seja, você pode não dominar totalmente o assunto, mas você fixa naquilo, você acredita no que você está falando. Você vai falar que a Terra é quadrada, mas fala com segurança. Com força, né? Força. Com segurança. Às vezes eu ia apresentar um trabalho na faculdade, eu estava embromando o negócio, isso, aquilo, outro. O professor sabia também que estava falando besteira, enrolando, falando a mesma coisa várias vezes, e a nota vinha boa. E ali também isso foi ajudando a aprender a falar de certa forma, com o público, a gente sabe aprender a vender, né, um peixe. E aí, nisso, uma conversa com a cabeleireira. A cabeleireira não era dona do salão, mas ela conseguiu intermediar ali para mim, então começou tudo por parceria. O acordo era horrível. Naquela época eu achava que era maravilhoso. O acordo era horrível. Eu dava um percentual enorme pro espaço, era prejuízo. Mas não sabia como fazer contabilidade, entendia zero de empreendedorismo. Zero. Mas isso eu acredito muito e eu vejo muito profissional se formando na área e achando que tem que começar de cima. É um processo, né? É um processo, são degraus que você tem que passar por eles para você lá na frente saber. Porque se você não passar pelos desafios, como é que você vai amanhã entender que você acertou, né? E poder ensinar outras pessoas? É isso, você não vai ter know-how, você não aprendeu. E aí você pode passar por aquela dificuldade que era básica, que lá no início era gigante, mas lá na frente se torna uma coisa básica. A pessoa que não sofreu aquela experiência e sofre aquela, vamos supor, uma coisa que eu passei que eu vou comentar mais à frente, mas a parte burocrática.
emissão de nota fiscal. Quem não entende nada de empreendedorismo, nunca teve um negócio, não sabe como eu vou fazer isso, o que eu tenho para fazer isso, como eu monto uma empresa. Lá na frente, uma pessoa que não sabe, quer começar com seu espaço lindo, mas não pensou em estruturar seu CNPJ, você pode ter um problema grande. E hoje você tem a internet, que ela tem o YouTube, tem o Google, que você tem uma dúvida, você vai lá e você pergunta, e você tem pessoas que te ensinam, mas lá atrás não tinha. Eu lembro que lá atrás era a biblioteca para tentar descobrir alguma coisa. Então, assim, quem empreendeu antes da internet, né, vamos dizer assim, teve um desafio imenso. Sim, porque até existia a internet já está com a gente há um tempo, mas esse conteúdo não estava lá. Podcast, isso é uma coisa nova. Estourou há pouco tempo, então há 5 anos atrás, se você fosse procurar sobre isso na internet, ia ter talvez nenhum conteúdo, ou se tivesse muito pouquinho. E aí a gente procurava, não tinha sobre assunto, mas enfim. E aí a gente foi indo, comecei ali, e a coisa foi se desenrolando. Depois comecei a atender em Bangu também. Atendi numa clínica lá durante 3 anos. Até que eu comecei a atender também, aí comecei a alugar uma outra sala, fui começando a sair desse sistema de parceria, entendendo um pouco mais sobre contabilidade, entendendo que eu não estava tendo lucro, mas enfim, as coisas foram evoluindo, até que eu consegui entender que eu cheguei no momento de abrir o meu espaço, e em 2020, no meio da pandemia, no momento que eu achei que ia ter que desistir de tudo, e aquele momento, vou ter que ir para um hospital, trabalhar no hospital. E não, foi a hora que decolou. Foi a hora que decolou o negócio. E entrei aí peguei, juntei tudo que dava para juntar e montei meu espaço. E aí agora eu tô com o meu consultório na Estrada da Cachamorra, no office, Campo Grande Office Mall, atendendo lá e amando. Foram muitos desafios até lá, não foi fácil assim não, passou por muito processo, muito investimento, muito processo. Empreender não é fácil, né? E no meio desse empreendimento veio a gravidez, você é mãe de uma menina que vai fazer 1 ano, né? E como que é empreender e ser mãe? Como é que é esse desafio? Como é que você concilia isso? Fala aí. Não é nada fácil, porque quando a gente divulga, compartilha o nosso dia a dia na internet, no Instagram, fica parecendo que é tudo fácil, tudo se encaixa como um Lego, e você como mãe sabe que não é nem um pouco fácil, mas o que eu falo também muito para os colegas de profissão, para quem está empreendendo, é que você tem que ter planejamento. Eu não engravidei da noite pro dia. Apesar de acharem que eu engravidei da noite pro dia, que eu engravidei na lua de mel, eu casei, voltei grávida, voltei de Gramado grávida, mas isso foi planejado, não foi acidente. Eu só achei que eu demoraria um pouquinho para pegar, mas primeira vez que foi lá e engravidei, queria, porque vou fazer 2 anos de casada, mas a gente, quando casou, já estava com 9 anos juntos. E a gente sempre conversou isso. Estou caminhando para os 30 anos, a gente pensa em mais de um filho, então eu queria já logo o primeiro, logo quando casasse. Já que é para sofrer, a gente sofre tudo de uma vez. E planejei muito bem, tanto que eu só planejei casamento, só planejei gravidez depois de ter o meu espaço, porque a dificuldade é muito grande quando a gente atende em espaços de terceiros, porque você não pode, isso é um dos desafios também, você não pode deixar todas as suas coisas lá, você não tem um ponto de apoio. Meu ponto de apoio era meu quarto, então eu tinha que montar a mala, levar tudo para Bangu. Quando tinha sábado, que eu atendia em Bangu de manhã, atendia aqui à tarde, e à noite tinha que ir pro curso, sem carro, andando de ônibus. Andava com meu isoporzinho com botox, com computador, medo de ser roubada, mas faz parte. As pessoas pensam que a gente começa na estética já andando de carrão, fazendo aviãozinho do Silvio Santos. Não é assim. E não tem problema, não é vergonha, não é demérito nenhum. Para mim só foi crescimento. Acho que nenhum empreendimento, a não ser que você seja rico, né? Você já vai começar tendo um retorno. O empreendimento, ele é um processo.
Às vezes são anos de investimento para você só lá na frente começar a falar, caraca, finalmente. É isso. Eu ouvi uma vez um professor falando que empreender é uma montanha-russa. E eu trouxe isso para mim, realmente é. Um dia a gente começa a subir, tá lá no ápice. Nossa, tá dando certo. No dia seguinte a gente desce. Meu Deus do céu, será que eu devo continuar? Daqui a pouco você sobe de novo. E assim vai. E com o filho a gente tem essa montanha-russa muito mais veloz, né? Muito mais. Você faz um planejamento para aquela semana e teu filho adoece. É super complicado. E o meu ponto é que eu tenho uma vantagem em cima de muitas outras mães que sofrem com isso, que é a rede de apoio. Então, graças a Deus, hoje em dia eu posso contar com a minha mãe e meu pai cegamente. Minha sogra também me ajuda. Então, quando eu decidi engravidar, eu sempre pensei, eu não quero ter filho para que terceiros tenham que criar o meu filho. Eu vou ter filho e a responsabilidade é minha e do meu marido, claro. Então, mas foi engravidar e meus pais, não vai botar em creche, vai ficar com a gente. E isso já me deu um super apoio. E o que eu tive que fazer nesse meio tempo? Engravidei, minha gravidez foi enjoo a gravidez inteira. A gente fica com uma oscilação hormonal muito grande e isso também me deixou desanimada. Então, acabou que eu deixei o negócio um pouco correr solto e isso eu não tive como planejar, eu não sabia que seria assim. Eu achei que eu estava toda planejada. Estou lá com o meu negócio, tudo direitinho, uma cartela de clientes legal, mas isso mexeu mais financeiramente, eu me estruturei para isso, deixei uma reserva. E aí, quando veio a neném, o início é muito difícil, eu voltei a trabalhar, ela tinha 1 mês de vida, não tinha 6 meses em casa, e eu costumo falar, muita gente me criticou com isso no início. Ai, mas você já vai voltar? E eu falei, eu não tenho escolha, eu tenho que voltar, os boletos seguem chegando, precisam ser pagos, mas para mim não foi um sacrifício. Não acho que... Eu me culpava quando eu sentia isso. Nossa, que alívio vir pro trabalho. Mas eu acho que não, porque a gente pode amar o nosso trabalho também e amar incondicionalmente nosso filho e são amores diferentes. Então, o início eu comecei a atender uma vez na semana, em horários super espaçados. Eu tirava leite o tempo todo. Minha filha foi amamentada no leite do peito até 4 meses. Então, eu tirava leite para deixar aquele estoque, porque eu me cobrava, eu achava que se eu entrasse na fórmula com ela, eu seria menos mãe, já que eu tô indo trabalhar, eu tô abandonando minha filha, então tenho que dar o meu leite. Hoje em dia eu vejo que isso é uma bobagem, chega a ser até um capricho feminino, a gente fica com muitas... Acho que ser mãe é se culpar, né? Um pouquinho. Se culpa muito. E a mãe que trabalha, eu acho que isso aflora mais. A gente tem uma culpa muito maior porque tem que deixar o nosso filho. Ou quando a gente traz o nosso filho para o trabalho, a gente está dando atenção para ele. Então a gente se sente menor ali, menos mãe. E aí eu me cobrei nisso, isso era um sofrimento danado entre um paciente e outro, tira leite e guarda leite. Ah, esqueci o leite na geladeira, já não dá mais para buscar, perdi aquele leite, tem que tirar de novo. Foi uma loucura. Passou os 4 meses, até que ela largou o peito, e aí começou a ficar uma coisa, eu diria que um inferno astral em casa, porque ela gritava e queria tirar, correr e tal. Chegou um ponto que a criança estava com fome, e eu com esse capricho que queria dar o meu leite. Eu, não, chega, acabou isso, acabou, compra a lata. E ali foi uma liberdade. Então, primeiro conselho, se eu puder dar um conselho a alguma mãe, não se prende nisso. Você pode amamentar, mas você pode também dar uma mamadeira, não é problema. A gente precisa ter nosso respiro também, porque é tão pesado o dia a dia, é tanta coisa. E até eu me adaptar, eu entendi que até os 6 meses seria difícil, eu não conseguiria atender muito, eu precisaria dar uma atenção muito grande a bebê, mas passados os 6 meses, eu comecei a pegar mais pesado no trabalho. Então, hoje em dia, o dia que eu vou trabalhar, ela passa de 8 da manhã até 9h30. Quinta-feira eu fiquei até 10 horas no trabalho. Você conseguiu adaptar, né? A maternidade, eu fui me adaptando, mas assim, não é fácil. Não, eu durmo por dia 5 horas. Minha filha é um bebê tranquilo, ela dorme 9 horas da noite e acorda 9 horas da manhã, sem acordar em nenhum período. Então, eu consigo ter uma noite bem dormida. E eu aprendi que
dentro do ciclo de sono, se você dorme 6 horas por dia que seja, mas se você consegue fazer o teu ciclo de sono inteiro, completinho, todo bonitinho, você vai estar descansado. Então, eu entendi isso, eu acordo entre 5 a 6 horas da manhã todos os dias, vou dormir 11 horas da noite, e ali é me dividindo entre o trabalho da empresa burocrática, computador... Mas é prazeroso, né? Mas é prazeroso. Limpo casa, não tenho empregada, cuido do bebê, meu marido trabalha o dia inteiro. É uma divisão muito louca, mas vale a pena no final. Fala pra gente um pouquinho lá do seu espaço no Office Mall. Quais são os serviços que você oferece lá? Então, a gente trabalha com toda a parte de harmonização facial e corporal e também tem a parte capilar. Dentro da harmonização facial, a gente tem a parte de preenchimento, botox, fios de sustentação. Aí a gente tem essa é a parte injetável, a parte que a gente consegue já ter um resultado mais significativo, mais imediato. Mas eu gosto muito de trazer importância para a parte de gerenciamento da pele. Eu gosto de linkar muito os dois. Porque a harmonização facial é a cereja do bolo. Você botar um botox, você botar uma bochechinha, você botar um queixinho, preencher uma olheira, é a cereja do bolo. É algo que você vai fazer uma vez por ano. Mas você gerenciar uma pele, o que adianta? Um lábio muito bonito, muito bem construído e tua pele cheia de acne, tua pele desvitalizada, tua pele desidratada, aquela pele descamativa, aquela pele que você tem que ficar se escondendo atrás da maquiagem, mas sua boca tá linda. Eu sinceramente sou muito contra isso. Eu acho que tudo tem que estar em equilíbrio. Para mim isso é a verdadeira harmonização, é trazer harmonia. A harmonização não é mudar as suas linhas, não é mudar a sua identidade, é trazer harmonia para o conjunto. Então, a testa esticadinha tem que estar alinhado com uma pele nutrida, com uma pele com os poros menos aparentes, com uma pele com uma oleosidade ou um ressecamento controlado. Então, a gente trabalha essa parte do gerenciamento também. Agora, por falar em equilíbrio, tem uma pergunta dentro de mim que está ardendo, que eu preciso fazer a você. Eu fiquei pensando em casa, como fazer essa pergunta sem ser grosseira, né? Pode perguntar. O que acontece com essas pessoas que vão fazer uma harmonização facial, mas exageram demais, você olhar e ficar pensando, é um ser humano, é um T-Rex, o que é? Isso é muito complicado e até foi o que tornou um pouco piada o termo harmonização facial. Os profissionais tentam até fugir às vezes um pouco desse termo para não ser taxativo. Mas o que acontece? Existe uma coisa chamada transtorno dismórfico, que é o ser humano que se olha no espelho e ele não consegue enxergar o que ele é. Ele sempre vai enxergar que existe um problema ali. E nisso da busca da perfeição na cabeça dele, que ele não é perfeito, então ele quer a perfeição, ele vai fazendo tantas coisas, uma cirurgia, um preenchimento a mais, isso e aquilo, uma prótese, que vai ficando uma coisa deformada, uma desarmonização. A gente tem visto isso assim um monte na rede social, né? O que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Principalmente com a popularização dos procedimentos. E isso não depende só do paciente, porque o paciente que tem um dismorfismo, ele é uma pessoa doente psicologicamente, ele precisa de uma terapia. E dificilmente você vai encontrar um profissional que vai te encaminhar para uma terapia. O que você vai preferir? Que ele pague para você ali uma harmonização? Que esse tipo de pessoa, não importa se ela não tem dinheiro, ela vai arranjar o dinheiro para fazer. Não importa. É um vício. Não importa, ela vai arranjar. Então, é difícil você encontrar um profissional que a pessoa sente ali, ela tá com um bolo de dinheiro para te dar e ela quer fazer aquilo e você vai recusar aquele bolo de dinheiro e vai ter um jogo de cintura, toda uma delicadeza para encaminhar aquela pessoa para um profissional que possa avaliar a mente dela e ajudar. É muito difícil. Então, dificilmente você vai encontrar alguém que siga esse caminho. Então, é isso que você vai encontrando. Qual é o resultado?
essas pessoas que começam... Eu já tive no início, graças a Deus, hoje em dia, como a gente escolhe o público que a gente quer atender, né? Acaba escolhendo com o nosso perfil, com o nosso comportamento, com o nosso ambiente. Por isso que existem tantos profissionais e todos os profissionais têm clientes. Existem vários dentistas, existem vários farmacêuticos, vários das demais áreas e cada um vai atender um tipo de perfil. E o perfil no meu consultório são pessoas que buscam mais naturalidade. Se você buscar no meu Instagram ver os resultados, você vai ver que não tem ninguém deformado, ninguém perdendo sua identidade. Você vê resultados que são... nossa, modificou muito, mas modificou para melhor. Você vê que a pessoa parece que ela voltou no tempo e não que ela se transformou numa outra coisa. O que eu vejo no seu Instagram, um pouco que eu observei, é que existe posicionamento do natural, né? Você se posiciona dessa forma, você fala sobre isso, você transmite isso. Então, é mais fácil eu entender, se eu for no seu Instagram para ver o seu trabalho... Poxa, ali ela vai trabalhar dessa forma e não é isso que eu quero. Então ela vai procurar outra pessoa. Sim. Ela não vai nem sentar com você no seu consultório. É isso. E tudo bem, tem muito paciente que chega, eu já tive lá no início, quando eu não tinha essa imagem construída. Eu atendi até uma paciente que é famosa aí na mídia, mas nem vale a pena ficar comentando. No off eu comento com você quem era. Que era uma mulher muito bonita. E... zero gordura, zero nada. Mas ela puxava, ela dizia que ela tinha um monte de gordura, um lábio lindo. Eu tenho pouca boca, eu quero preencher aquilo. Eu fiz uma vez o lábio dela, aceitei fazer uma vez. Isso que eu tava no começo, precisava de dinheiro. Eu aceitei uma vez, fiz meia seringa. Já achei que ficou um pouco exagerado. Ela queria mais e mais e mais. Eu dispensei. Falei, olha, infelizmente eu não vou poder fazer porque... não tá legal, você já tá num nível que tá bom, não precisa de mais, espera absorver, a gente faz manutenção. Agora, se você quer mais, eu não sou esse tipo de profissional, eu te aconselho a procurar outros. E, ok, eu acho que a gente tem que se sentir bem. Eu acho que é perigoso a gente ficar incentivando um distúrbio que a pessoa tá sofrendo, ela precisa de ajuda. E aí você vai ficar incentivando isso, tá prejudicando aquela pessoa. Mas e ela foi lá e fez a boca com um outro profissional. E aí outros pacientes conheciam ela e sabia que era o que fazia. Até eu conseguir me desvencilhar daquele procedimento que ela fez. Que ficou exagerado. Quando passa de um limite, fica feio. Por mais que a pessoa seja linda, você vai enfeiar aquela pessoa. E aí até eu me dizer, não fui eu, ela não fez. Depois eu mandei mensagem pra ela, olha, você fala para suas amigas que não fui eu, porque não tá legal. E é isso, é você ter esse limite, não é? Nem tudo vale. Sim, receber. E a gente falou que sobre posicionamento na internet, né? Você acredita que... Eu sei que você acredita no posicionamento, mas o que você diria para um empreendedor que acha que a internet não agrega em nada? Porque tem muitas pessoas, muito profissional, que não tem Instagram, não tem Facebook. Você, por acreditar nesse posicionamento, o que você diria para eles hoje? Atualize, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais páginas amarelas, a gente não tem mais classificados, aquela coisa física, aquele papel. Ainda existe alguma coisa, mas hoje o digital que é o que reina. E eu tenho até amigas que falam, mas eu não gosto de aparecer, eu tenho vergonha. Você não precisa aparecer a sua imagem, mas você precisa criar um conteúdo, você precisa divulgar o seu trabalho de alguma forma. Eu me surpreendi há pouco tempo quando eu vi minha mãe acompanhando. Eu tô seguindo essa nutricionista, tô fazendo os cursos dela. Minha mãe, não vou falar que ela é analfabeta digital, minha mãe sabe mexer na internet, mas a mulher vai fazer 60 anos, assim como o pessoal da faixa etária dela, tem uma limitação ali, não é super atualizado que nem a gente mais novo. Mas ela tava ali, procurando resultado. Então, hoje em dia, se a gente vai comprar uma roupa que seja numa loja, é difícil a gente não ir lá no Instagram ou no Facebook, mas... E até mesmo buscar referência, né? Porque se falam pra mim, olha, a doutora Amanda, ela faz harmonização, ela é boa. O que eu vou fazer? Eu, Vanessa, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar o Instagram dela, para poder ver foto, feedback, críticas. Então, assim, eu costumo dizer que o empresário, o empreendedor, que ele tá fora da internet, ele tá fora do mercado.
Eu entendo dessa forma. Tá, com certeza, né? Ele tá. A não ser que ele tenha uma cartela, ele seja muito antigo nessa área. O que é difícil, pelo menos na minha área, é difícil ter uma pessoa super antiga, porque é uma área nova. A harmonização dessa forma é uma coisa nova. Você conseguir manter sua cartela de clientes sem divulgar, sem ter um tipo de marketing digital que seja, é muito difícil. Eu diria que quase impossível. Amanda, a gente está caminhando para o final, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, um incentivo para aquelas pessoas que estão fazendo faculdade hoje e buscam, né, no futuro trabalhar no mesmo ramo que você. Primeiro ponto, trazendo para a minha área em específico, é: não faça as coisas pelo dinheiro em primeiro lugar, porque o dinheiro é a consequência. O lucro, o retorno financeiro é a consequência. Mas o meio, que é o que vai fazer o seu nome subir a ladeira. Então, você busque se capacitar. Nunca se ache o profissional que sabe tudo, porque a gente nunca vai saber tudo. Principalmente se tratando de saúde, Não, todo dia se descobre uma coisa nova, a gente está mexendo com corpos, né? Então, é face, é a pele, é o organismo, então você pode causar um problema para aquela pessoa. Então, tenha isso também em mente, tenha responsabilidade sobre o que você está fazendo. Se você se sente inseguro na realização daquele procedimento, porque a insegurança do novo é normal, mas tenha um filtro entre: eu não sei fazer isso aqui, eu estou inventando. Ou eu estou perguntando para o colega como ele faz para tentar fazer. Você não se capacitou para aquilo. Não faça seus pacientes de cobaia. Aquelas pessoas estão ali, elas são filhas de alguém, elas são importantes para alguém. Ela gosta de se olhar no espelho também. Então, se você deformar aquela pessoa, você está acabando com a vida dela. Então, tem essa responsabilidade. O dinheiro não é tudo. E aí, se você quer iniciar nessa área, principalmente tratando de farmácia. A farmácia estética é só uma das ramificações, mas a farmácia é uma área gigantesca. Você tem N áreas que você pode atuar. E dessas áreas, várias vertentes. Então, vou aproveitar esse gancho, eu tô com um projeto de curso de extensão lá na UERJ, mas nesse primeiro momento a gente está já com uma palestra para ser lançada. E vai ser gratuita, vai ser extensa a todo o público que queira olhar, principalmente o público farmacêutico, que é para falar um pouco das atuações do farmacêutico dentro da estética, que não é só dentro da harmonização. Tem muita coisa legal, tem a via ortomolecular, tem a via de prescrição, a via de manipulação, tem muita coisa, só a parte estética. Então, sem falar, na drogaria tem muita coisa legal, no hospital tem muita coisa legal, no controle de qualidade, enfim. Veja, abra sua mente para tudo que existe, não faça farmácia só para ser esteta, não, porque isso dá dinheiro, porque você vai quebrar a cara se você for pensando só no dinheiro. E quando você tiver certeza que é isso que você quer, faça tudo da melhor forma que você possa fazer, mas também não espere estar perfeito. Idealize, modele. Quando você tiver o mínimo necessário para soltar, executa, e executa com a maior perfeição que você conseguir entregar, seja melhor naquilo que você faz. Que eu acho que a consequência é um bom trabalho, e um bom trabalho tem um retorno financeiro bacana. Isso aí. Amanda, para quem está assistindo a gente em casa, olha aqui para essa câmera e fala o seu Instagram e o seu endereço lá do seu consultório. Então, gente, eu fico aqui na Estrada da Caxamorra, no número 350. É o Campo Grande Office Mall. Eu fico no bloco 3A, na sala 437. E o seu Instagram? O meu Instagram é @doutora.amandafranca. E lá você vai encontrar meus resultados. Eu posto bastante dicas também, algumas coisas para vocês conseguirem já executar em casa antes da consulta. Amanda, foi um prazer te receber aqui. Esse tempo de qualidade foi muito bom, né? Espero que você que está em casa tenha gostado. Acesse o Instagram dela e acesse o nosso Instagram também. Até a próxima. Tchau, tchau.